Então, essa aula de hoje a gente vai falar de montagens, tipos de montagens. Então, aqui a gente tem a montagem aranha, que é a montagem que a gente utiliza normalmente na bancada para testar um projeto. Montamos um circuito, projetamos um circuito, queremos saber se ele vai funcionar ou não. Posso fazer desse tipo, ou eu posso montar um protoboard. Quando o circuito é mais simples, que não tem muita corrente, posso usar um protoboard. Quando é um circuito que passa muito corrente, não é aconselhado montar no protoboard, em função do protoboard não suportar alta tensão e nem alta corrente. Então aqui eu tenho a montagem em ponte, nós já fizemos, vocês já viram montagem em ponte. Aqui eu uso a ponte de terminais, onde eu vou inserir nesses terminais os componentes. Aqui eu tenho uma placa de circuito impresso, que foi feita, desenhado no computador. Aqui eu tenho uma placa de circuito impresso mostrando o lado dos componentes. Aqui eu tenho um rádio, um receptor de rádio antigo, montado num ponte de terminal. Dá para perceber aqui ó, algumas pontes e os resistores, os capacitores, eles são colocados bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Aqui, ó, eu tenho a montagem também aqui do amplificador do valvulado. Vou criar mais um pouquinho. Então aqui dá para perceber o fio ligando os soquetes das válvulas. Depois coloca-se ponte de terminais para realizar as ligações. Aqui eu tenho um amplificador valvulado montado, dá para perceber aqui as válvulas, e aqui, olha, os componentes montados em ponte de terminais. Esse sistema foi muito utilizado antes de aparecer o circuito impresso. Aqui a gente tem esquemas. Aqui eu tenho um esquema parcial de um amplificador. Aqui eu tenho um diagrama elétrico. Aqui eu tenho um esquema chapeado, que a gente fala, onde ele simboliza a ligação dos componentes. Aqui eu tenho um diagrama em blocos de um televisor analógico. E aqui um corte de um alto-falante. Aqui eu tenho um diagrama de ligação, né, de um forno de micro-ondas. Nota que só tem as ligações, ó. Não tem placas de circuito, nada. Aqui lâmpada do forno, motor da ventoinha, transformador secundário, a entrada de energia, o transformador de alta tensão. Aqui nós temos alguns componentes. Aqui no caso eu tenho os indutores, e aqui no caso eu tenho indutor com núcleo de ferro, com núcleo de ferrite, indutor toroidal, indutor com núcleo de ar, ou seja, ele não tem núcleo, e o indutor laminado. Aqui eu tenho um esquema completo de um amplificador. Essas setas indicam por onde o sinal passa, né? Por onde o sinal passa até chegar ao alto-falante. Aqui eu tenho também um diagrama em blocos de um microprocessador. E aqui eu tenho alguns componentes também. Eu tenho aqui resistores, a simbologia. Aqui eu tenho resistores variáveis, como esse trim-pot, resistores especiais, como esse LDR, um resistor de alta potência, um potenciômetro duplo, não, esse não é duplo, é um potenciômetro, um termistor, que é um resistor especial, um NTC, e aqui eu tenho resistores de SMD. A leitura desse valor é feito 30 mais 1, então coloco um zero a mais, então fica 300 ohms. Esse 6R2 significa 6,2 ohms. Esse aqui, ó, está aqui 1764, então seria 176 seguido de 4 zero. Então seria 1.760.000 ohms. E aqui vários tipos de potenciômetro, potenciômetros duplos, antigos, que não era para circuito impresso, aqui potenciômetro de circuito impresso, vários tipos de potenciômetro que a gente encontra
aí pelo mercado. Aqui são alguns capacitores aqui: poliéster, cerâmico, eletrolítico, variável, que não se utiliza mais, capacitor a óleo, que é usado em locais de alta tensão, normalmente, capacitor tântalo, que se consegue uma alta capacidade com espaço físico pequeno. E esses aqui são varistores, são componentes especiais para proteção, geralmente de sobrecarga de raios. Aqui, os componentes que a gente utilizou no projetinho lá do pisca-pisca foram transistor, que tem polaridade, resistor não tem polaridade, o LED tem polaridade e a bateria, naturalmente, tem polaridade. Aqui são alguns capacitores eletrolíticos. Quanto maior o capacitor, maior a tensão ou maior a capacidade. Este, por exemplo, é um capacitor eletrolítico de 10.000 micro. Aqui nós temos capacitores eletrolíticos utilizados em SMD. E aqui, capacitores também SMD. E esses são capacitores um pouco mais antigos, que também está obsoleto. Aqui eu tenho capacitor, esse capacitor normalmente utilizado para partida de motor de portão, e esses são capacitores utilizados em fornos de micro-ondas. A diferença é que esses capacitores trabalham com altíssima tensão. Normalmente aqui ele chega a aqui, ó, 2.100 volts. Aqui também são capacitores utilizados em portão. Aqui no caso é um capacitor duplo. Aqui são diodos, o símbolo do diodo e as variações do diodo. Quanto maior o diodo, maior a corrente. E aqui eu tenho diodo SMD. E aqui diodo de alta potência. Esse também é um diodo de altíssima potência, 300 amperes. E aqui eu tenho diodo de germânio, também obsoleto. Aqui também algumas variações de diodos. Transistor, aqui TO92, TO220 e esse TO3. Aqui eu tenho vários tipos aqui de transistor utilizado em SMD, montagem SMD. E aqui eu tenho montagem SMD, no caso um transistor de potência em montagem SMD. Também pode ser diodo também, isso aqui também se assemelha muito a diodo. O aspecto físico pode ser transistor, pode ser diodo. Aqui montagem SMD também. E aqui os tipos de chave: chave articulada, chave de cursor, chave táctil, chave gangorra. Aqui chave para liga e desliga. E essa chave se utiliza muito em micro-ondas, esse tipo de chave. E aqui tem a chave por dentro, a abertura, como é essa chave por dentro. E aqui nós temos transformadores. Transformadores, no caso, transformadores de chapa, transformador blindado e transformador toroidal. E aqui eu tenho os transformadores que a gente utiliza em fontes chaveadas, transformadores que não utilizam chapas, mas sim ferrite, como os toroidais, que também utilizam ferrite e não chapa. O toroidal tem um rendimento melhor do que esses transformadores de chapa. E aqui eu tenho a montagem de um celular. Dá para perceber, fazendo uma ampliação, o tamanho dos componentes são bem menores. Então, para se trabalhar com isso aqui, terá que ser com um equipamento mais especial. Dá para perceber aqui, olha, branco é capacitor e de cor escura são resistores. Mais escuros são resistores e mais brancos são capacitores. Bem, com isso, a gente termina essa nossa aula e eu vou deixar gravado, pedir para que vocês dê uma olhada nos vídeos que foram postados aí e depois respondam ao questionário. Se alguma dúvida, mandem para mim no chat, tá bom?